Olha, todos nós sabemos que o Brasil tem enfrentado dificuldades nos últimos anos. Sejam elas políticas, econômicas, os impostos lá em cima. E seguramente é a tributação mais perversa que esse planeta conhece. Não é? Nosso dinheiro, inclusive, também não vale nada. Desemprego bate recorde. Quase 14 milhões de brasileiros estão sem emprego. Bom, e diante desse cenário nada animador, acreditar, criar oportunidades, crescer, se reinventar, dão um plus ao currículo. E você já descobriu como criar na crise? Se ainda não, essa dupla aqui vai dar aquela mãozinha. Vamos recebê-los. Boa noite a Daniela do Lago, especialista em comportamento do trabalho, e ao Luiz Arruda, que é especialista em marketing. Muito obrigado por terem vindo. Como é que vocês estão? Você está de volta, né, bonitinha? Eu estou. Prazer de novo estar aqui com você. Prazer, bom, querido. Prazer é meu. Muito obrigado. Fiquem à vontade. Obrigada, você já é freguesa, né, Dani? Você sabe como é que é. É verdade. Sempre bom estar aqui. Obrigado. Dani, vamos começar contigo. Começar pelo ambiente corporativo, que é onde você dá as cartas, né? Será que é possível, por exemplo, um funcionário ser promovido em meio a tantas demissões que existem hoje? Olha, o mercado de trabalho está complicado mesmo, né? Isso não é novidade para ninguém, estamos sentindo isso. Mas sim, eu vejo que é possível. Sempre a possibilidade da gente aprender, crescer e avançar. E você crescer na sua empresa. Eu acho que mais ainda, eu gosto, Rony, do período de crise. O período de crise em que os bons avançam, né? Os bons aparecem. E aí é um momento realmente de você virar o jogo, virar a mesa. Quando as coisas estão surfando, as coisas estão indo super bem, fica mais complicado. Fica difícil para a pessoa se destacar. O momento de crise é o que é uma grande oportunidade que muitas pessoas estão querendo, estão buscando. Então eu vejo, sim, é possível. É difícil. É difícil. Não, né? A gente tem que ser realista, porque as empresas estão passando por dificuldade. Eu sou empresária, você também é, né? Estamos aqui, as empresas estão... ser empresário nesse país é complicado. Estou passando, né, por dificuldades... imensas, eu imagino. Eu falo, olha... inconfessáveis. Eu brinco, eu falo, ser empresário nesse Brasil é montar num leão. Né? Todo mundo admira quem monta no leão. Imagina o leão aqui, todo mundo montado em cima do leão. Todo mundo admira. Quem está montado no leão pensa assim, como é que eu vim parar aqui, o que eu faço para não ser engolido? Né? Essa é uma analogia do empreendedor no Brasil. Tem uma outra que eu ouvi de um amigo meu, americano, ele me falou isso lá. É um brasilianista, ele gosta de Brasil e tudo. Ele falou, é engraçado, mano, você mora num país onde quem dá emprego é penalizado. O empresário não é visto como... O empresário, infelizmente, paga para gerar um negócio que todo mundo precisa. Exatamente. Essa é a nossa realidade. Bom, você tem um amplo conhecimento de mercado também, e é hoje o diretor de uma agência alemã. Você é insuportável. Luiz, o que uma empresa ou marca precisa ter como diferencial em tempos de crise? Na verdade, uma coisa que é fundamental em toda empresa é ter uma cultura bastante bem implementada no DNA da empresa, né? As empresas hoje elas se perdem um pouco em momento de crise porque elas esquecem o propósito do negócio. Então, no final das contas, se os funcionários todos, se a empresa tem um propósito bem definido e consegue analisar o mercado que está na crise ou não, a crise acaba passando um pouco quase que despercebida. O grande erro é quando o empresário entra na crise, né? A empresa pode entrar, o empresário não tem esse direito. O empresário ele tem que sair da crise, olhar para os funcionários, motivar os funcionários. Para conseguir seguir e dar o exemplo. O que ela falou é fundamental. Assim, existem muitos funcionários sendo promovidos e existem muitas empresas lançando produtos por conta da crise. Que a crise é um momento de maior oportunidade. Sem dúvida. Isso não é clichê, isso não é clichê. Isso é fato. Agora, o que acontece é que eu vejo, né, a minha percepção de mercado é que muitas pessoas estão despreparadas. As pessoas não estão preparadas para isso. E aí a gente acaba, você vê, emocionalmente, Rony, isso acontece nos esportes, né? Tecnicamente, o atleta é fantástico, ele é excelente, ele treina na hora H. O que acontece com ele? É a questão comportamental. Então, vem uma crise, as pessoas se desesperam e elas esquecem o que elas têm de bom, a forma como elas podem lidar e como elas podem crescer e utilizar tudo que elas estudaram, que elas aprenderam. Exatamente, eu acho que é por aí mesmo. Vamos imaginar o seguinte, Dani.
O cidadão está num emprego, já está estabilizado, etc. Você acha que vale ele ter sempre o currículozinho dele na mão? Claro. De olho no mercado. Ó, você que está assistindo a gente, estou felizão com a minha empresa, arruma teu currículo. Eu tô tranquilo com a minha empresa, estou me sentindo seguro, arruma seu currículo. Estou insatisfeito? Demorou para arrumar o seu currículo. Todo mundo tem que estar com o currículo 100%. Inclusive você, Luiz. O meu está sempre pronto. Sempre tem que estar pronto, porque o seu currículo é seu RG profissional. Tem que estar extremamente atualizado. Tem uma coisa bacana que, além de arrumar o currículo, é sempre tentar melhorar e procurar cursos para que te ajudem a ser melhor, independente do comodismo. Mercado, o que o mercado está precisando. E o momento que você está feliz, você está tranquilo com a empresa, é o momento de você checar e falar, tá bom, o que eu preciso fazer para eu estar empregável a todo momento. Essa tal estabilidade, isso não existe, gente, jamais existiu. Algumas pessoas, até com as quais eu trabalho, que falam, prestei um concurso público e tenho essa tal estabilidade. Eu falei, cuidado, porque o país não está andando muito bem. Então, assim, o que adianta você estar num concurso público se as pessoas o Estado não tem como te pagar isso? Então, está na hora de todo mundo olhar isso e se colocar um pouquinho como empresário. E dentro das empresas, né? Você ser um empreendedor dentro da própria organização. Aí esse país começa a gerar. A cultura de dono do negócio. Exatamente. Todo mundo tem que ter essa cultura de dono do negócio. E você acha que o brasileiro tem essa cultura? Ou seja, ele está preparado para assumir esses desafios, essas coisas que acontecem? O brasileiro, eu arrisco dizer que o brasileiro é o povo mais curioso, dinâmico e bem preparado naturalmente para situações de crise. O lado ruim do brasileiro... A gente só vive na crise. Eu trabalho muito com alemão, pela empresa C alemã, a Vanguard é uma empresa alemã. E o que eu aprendi com eles são os maiores experts em crise, porque eles saíram da maior crise de qualquer história por conta da Segunda Guerra. Então, quando eu sento com eles para falar de crise, eles fazem um planejamento de 10, 15 anos para evitar qualquer tipo de crise interna. É uma visão. Então, o problema do brasileiro, na verdade, que eu não acho que é um problema, faz parte da nossa cultura, é um pouco da falta de disciplina. A gente analisa muito o curto prazo da crise. Tudo é para ontem. A gente não analisa o longo prazo da crise. Então, quando eu escuto, a gente vê muito cliente nosso cortando verba, investindo de maneira errada em alguns momentos, porque está pensando em resolver o balanço de 2018 e não em resolver o futuro da empresa. Então, o cara corta, estraga eventualmente uma marca, porque precisa resolver um lado financeiro, mas não analisa que esse lado financeiro pode matar essa marca daqui a 2, 3 anos por não ter esse investimento nesse momento. Então, o brasileiro tem tudo para ser o cara mais preparado do mundo, mas falta pega algumas um pouco competências. pela Eu acho que falta culturalmente o brasileiro não se planeja. Não, que é o contrário do europeu, do alemão, fundamentalmente. Não sei se você concorda com essa história, mas mesmo que ele se planejasse, nós vivemos num país em que as regras do jogo são mudadas na madrugada. Exatamente. Ou no domingo. Num domingo, na calada, né? Sabe, então. Acontece isso aqui no país. Como é que você vai se planejar se amanhã os caras mudaram as regras na noite? É difícil. Então, mas você não acha, às vezes, que tem esse tipo de ação e essas coisas acabam acontecendo exatamente pela falta do planejamento? Quando é que a gente vai parar? É difícil se planejar, é um mas se cultural também, né? Se você tem um plano, essas alterações entram no que a gente chama de plano de contingência. Então, independente de você ter um plano mãe na empresa, você precisa sempre ter os planos de contingência. Então, uma alteração regulatória, por exemplo, eu caio no plano de contingência. Teoricamente, todas esses percalços que a gente vive no Brasil deveriam estar previstos em um plano de contingência. Concordo. Tudo isso é muito bonito de se falar no dia a dia, principalmente quando você lida com clientes. Parece óbvio, né? Mas não é. Mas não é tão fácil de botar em prática. É difícil. Eu sofro bastante com a diferença de cultura entre os países que a gente trabalha e o Brasil por causa disso. Difícil. Dani, uma coisa que eu acho doída, a coisa fica feia, vem aquela demissão inesperada, só que os boletos... As contas chegam. As contas chegam. E a gente fica no vermelho. Pois é. O que fazer? O que fazer? Gente, premissa número 1, a demissão faz parte do jogo. Assim como você foi contratado, você é promovido, você pode ser demitido, faz parte do jogo. Até hoje, olha que interessante, às vezes eu olho para alguns profissionais, eu que atuo com treinamentos em várias empresas,
Eu vejo profissional excelente, eu falo, o que essa pessoa está fazendo nessa empresa? Às vezes uma demissão é um empurrão que você está precisando para crescer nessa vida. Esse é um passo número 1. Até hoje eu não conheci ninguém que foi demitido e ficou muito pior do que já estava. Então, por que também tem que ser uma situação muito louca? A gente tem uma crença esquisita sobre demissão, tá? Não é um assunto mais agradável, ninguém gosta de falar disso, mas faz parte do jogo. Entendam essa questão. E aí, gente, como a gente sempre faz, né? Você precisa ter um bom planejamento, você precisa olhar hoje suas finanças e já olha um pouco mais à frente, para você também não se afogar logo de cara. Então, eu vejo muita gente afogado. Olha, eu peguei uma estatística que 70% dos brasileiros estão endividados. 70% das famílias. Uau. Aí eu falo, gente, eu entendo que a gente tem as contas... Então, olha, a gente está com uma economia do caramba, tá? Isso não é esse ano, a gente vai amargar ainda uma crise, mas assim, que estilo de vida a gente está levando? Né? Então, tá na hora de frear algumas coisas. Então, você que está aí em casa, comece a rever esse seu planejamento. Se porventura isso acontecer, você não desespera. Hoje a média de recolocação de mercado, Rony, está de 6 a 8 meses. Se você já tem um cargo, por exemplo, como o Luiz é 1 ano e meio. Qualquer um cargo de direção, né, a partir de gerência, assim, bate que 1 ano. Então você vai ter que ter uma reserva financeira. 1 ano. Por isso que é importante estar sempre se atualizando. Porque aí você sempre se atualizando e você tem que ter uma reserva. Vocês precisam. Eu também pago as minhas contas, você também. Isso não é um privilégio. As pessoas falam assim para mim, Daniela, eu tenho que pagar contas. Eu falei, que profissional no planeta Terra não precisa pagar contas? Todo mundo. Isso não é um privilégio só seu. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Tem uma coisa legal de dizer que é o seguinte, eu sou empresário e empresário nenhum que eu conheço gosta de demitir. Não, quando não, se precisa lógico, demitir, claro que não. É duro, gente, é difícil. É ruim, assim, é ruim em todos os aspectos. É ruim para a moral da empresa, é ruim para a equipe, ter um colega de trabalho sendo demitido. Emocionalmente é ruim emocionalmente. É chato, também. Lógico. Então, assim, as pessoas acham que quando você está demitindo alguém, você está sendo o vilão da história. Na verdade, isso é parte da crise, né? É lógico. Claro. Só que em alguns momentos, assim como você tem que cortar algumas coisas de uma vida eventualmente não regrada financeiramente, as demissões acabam sendo cortes de uma administração não regrada no momento pré-crise. Agora, no momento de crise, faltam patrões, porque faltam empregos. Então, eu imagino, empreender, será que é o melhor negócio? Aí depende. Ser empreendedor o cara não investe é a rescisão dele nisso? Então, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tá? E as empresas precisam de gente. Então, premissa número 1, você precisa se conhecer. Você tem que saber suas fortalezas, tem que saber suas fraquezas e entender. As pessoas olham muitas vezes o empresário e falam assim, olha como ele está bem, olha como ele tem folga, olha como ele tem os horários, ele é livre. Mas e dia tal. 30 não cai, né? Exatamente. A gente estava comentando disso. Eu falo, por exemplo, se eu não trabalho, eu não ganho. Eu acordo desempregada todos os dias, né? O empresário é esse cara que vai lá e a gente tem um monte de gente que depende ali da gente. Então, essa é a premissa número 1, não é para todo mundo. Então, se é para você e você tem que estudar. Vão estudar, gente. Jamais parem. Toda vez que eu venho aqui eu falo isso, né? Toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Jamais parem de estudar. Então, qualquer outro mercado que você for ingressar, você vai precisar desse. Mas, Dani, eu acho que muitas vezes uma formação acadêmica, ou seja lá o que for, não substitui uma experiência vivencial. Eu quero falar, inclusive, de gestão. Isso é uma coisa que nasce com você. Você não aprende a ser um bom gestor. É muito difícil. É difícil. O melhor curso que você possa fazer. Você nasce... Quanta gente que a gente vê... veio da favela, veio não sei de onde, e olha que grande empresário se tornou. É inato isso. Não, agora... Então, mas tem muita coisa que pode ser bom gestor, vai se dar bem de qualquer maneira. Então, a liderança, ela pode ser desenvolvida. Mais uma vez. Sim. Tem pessoas que naturalmente o negócio flui. Agora, e sempre, é possível sim que você desenvolva essa parte de gerir pessoas e tal, mas muitas vezes é na prática. Que líder hoje foi promovido porque ele estudou e porque ele desenvolveu uma liderança. Ele era um bom técnico e foi promovido a líder. Entende? E às vezes a gente perde excelente técnico e ganha um péssimo líder. Sim, sem dúvida. Eu sinto, até para o Luiz, que coisa dele é mercadologia, que faltam inspirações, vai que seja, para inovar o mercado. O mercado não está fácil para ninguém. Essa é uma realidade. Mas não tem uma dica para você dar? O grande segredo para você manter a inspiração dentro da sua empresa, a gente tem uma série de casos onde as inspirações saem de funcionários que você nunca espera. Então, primeiro é manter o time motivado.
Segundo é gerar entusiasmo quando qualquer dica vem, da pior a melhor, porque às vezes de uma dica ruim surge uma ideia muito boa. O terceiro é manter o time unido e numa direção única, porque no final das contas, se cada um correr para um lado, as dicas nunca vão convergir para um resultado positivo. Sem dúvida. E acho que o mais importante de tudo, num momento de crise, é não entrar na crise, é não deixar a equipe entrar na crise. Como eu falei no começo, é importante, se a empresa está numa crise financeira, administrativa, operacional, seja qual for a crise, o empresário não tem esse direito. Ele tem que ter o direito, ele tem que ter o dever de olhar de cima a empresa e ajudar a equipe a sair com isso. Para mim, a palavra-chave é entusiasmo. Eu sempre digo que a gente na vida tem que criar fã. Não, entusiasmo realiza maravilhas. O segredo para mim, para qualquer coisa que você queira sucesso, tem que ter entusiasmo, seja o que for. Bom, você conhece o livro Feedback, Receita Eficaz com 10 Passos? Conheço. Ali, ó, é aquele livro ali. Uma amiga minha que escreveu. Pois é, meu terceiro livro. Eu estou muito feliz, esse livro está indo super bem. Eu trago uma receitinha mesmo, um passo a passo, como fazer uma crítica de uma maneira... São 10 passos, São 10 passos. Então tá aí, ó. Feedback, mostrar de novo o livro dela. Receita Eficaz em 10 passos, que a Daniela lançou recentemente. Aí, tá lá, Feedback. É isso mesmo. Você, Luiz, quer deixar algum recado? Lançou algum livro? Queria agradecer. Não lancei ainda. Estou escrevendo um livro. Não lancei. Queria agradecer. Como já tivemos várias dicas aqui, me preparando bastante para não perder meu emprego, nem minha empresa. Manter-se empregado. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado, e dizer que eu te admiro há muito tempo e para mim é um prazer fazer parte disso. Meu prazer, não me tira esse prazer, não. Obrigado. Dani, adorei te rever. Eu também, é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigada, a gente é sempre bem recebido, né? É uma honra sempre estar aqui, conversando um pouquinho. E o pessoal quer saber um pouquinho mais sobre carreira, sobre gestão de pessoas, pode acessar meu site, danieladolago.com.br. Tem vários dos nossos vídeos, as dicas todas que eu trago aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado eu, querida.